E aí, pessoal, tudo bem? Essa daqui é uma primeira tentativa de videoaula nesse formato bastante peculiar, remoto, né, da nossa disciplina de História da Antiguidade Ocidental. Se vocês soubessem a quantidade de bobagem que eu já fiz tentando facilitar o trabalho de gravação dessa videoaula aqui, vocês ficariam completamente enojados. Bom, essa primeira aula, né, é sobre História Antiga Escolar. Ela é uma tentativa de recapitulação dos conteúdos que vocês eventualmente viram ao longo do ensino médio relacionados à história antiga. Vocês vão perceber ao longo do curso que os saberes que vocês desenvolveram e aprenderam na escola não correspondem necessariamente àqueles que a gente vai trabalhar na universidade, né? Isso não é necessariamente um problema. Existe uma categoria, um conceito que vocês vão desenvolver bastante nas disciplinas de licenciatura, que é o conceito de cultura escolar, né? Ele remete, né, um conceito complexo, e vocês vão ver bibliografia específica sobre isso, mas ele remete ao conjunto de saberes e modos de produção desses saberes que são específicos da escola, com os seus atores, seus sujeitos, suas demandas, seus projetos, que são diferentes da universidade. Os saberes escolares, eles não são meras formas, de alguma maneira, precárias do saber universitário. É um saber autônomo, específico, com direitos de cidadania plena. O que acontece muitas vezes é quando o estudante de história vai para a escola dar aula, seja como estágio, seja já como contratado, ele tenta quase que colocar dentro da escola exatamente aquilo que ele aprendeu na universidade. Quase sempre isso dá errado. Pode até dar certo, mas quase sempre dá errado, porque a escola tem uma dinâmica própria. Diante, né, das dificuldades, muitas vezes o professor, ou o jovem professor, ele joga fora o que ele aprendeu na universidade e ele vai reproduzir na escola aquilo que ele teve na escola enquanto aluno. Ou seja, se funcionou na escola para ele enquanto aluno, vai funcionar na escola para ele enquanto professor. E daí como que ignorasse a formação dele. Isso também é um problema. Ou seja, tentar impor o saber universitário na escola ou ignorar o saber universitário na escola são duas posturas problemáticas. O nosso desafio é tentar articular e fazer dialogar esses saberes que são produzidos ora na universidade, ora na escola. E essa é uma tentativa de explorar alguns caminhos para a gente fazer isso, além da discussão do texto do livro didático que eu passei para vocês. Então eu quero recapitular aqui alguns elementos a partir de 4 tópicos. O primeiro é pensar nessas duas categorias, que são importantíssimas, a categoria de macronarrativa e a categoria de metanarrativa. O segundo tópico é uma espécie de história antiga zero, é uma recapitulação mesmo das narrativas tradicionais, né, das histórias da antiguidade no ensino médio. Um terceiro tópico é uma exploração dos problemas específicos da história antiga ensinada na escola. E um quarto tópico são algumas alternativas possíveis que a gente pode fazer esse diálogo prosperar. Bom, comecemos pelas duas categorias: macronarrativa e metanarrativa. Como vocês podem imaginar, macro significa grande. Macronarrativa é a grande narrativa. É aquela que se relaciona aos grandes processos históricos, na longa duração, com ampla diversidade territorial, em grandes regiões. São as grandes histórias. Não é apenas a história do Brasil ou a história dos Estados Unidos, mas é eventualmente a história do mundo, a história da América, não em 2 ou 3 décadas, mas em séculos, eventualmente em milênios. Macronarrativas são essas grandes histórias que podem estar vinculadas à história da humanidade, à história de uma região na longa duração e com um grande território, em amplos espaços. Metanarrativa, né, esse prefixo grego meta, ele tem um amplo campo semântico, mas aqui eu estou escolhendo, né, o significado preciso de através. Né? Meta é alguma coisa que acontece através de. Metanarrativa se refere àquilo que existe ou aquilo que se desenvolve por meio da ou através da narrativa. Vocês vão perceber ao longo do curso que o jeito como a gente organiza a história, inserindo, né, narrativas e explicações, tem normalmente uma teoria naquilo. A teoria não está por baixo, não está por trás, não está na frente. A teoria está na própria narrativa, está no próprio modo
como a gente conta a história. A gente vai explorar algumas dessas metanarrativas, né, que são variadas. Por exemplo, a história está sempre melhorando, ou a história está sempre piorando, ou a história é cíclica, as coisas sempre voltam. São diferentes metanarrativas que podem se manifestar em diferentes macronarrativas em particular. Metas narrativas e macronarrativas, elas são centrais para a estruturação do saber escolar, né? Seria até interessante fazer esses laboratórios, e muitos professores fazem na escola, laboratórios propriamente de pesquisa, ensinar os alunos a pensarem e pesquisarem história. Mas normalmente o que se espera da história escolar é uma narrativa, é contar como que as coisas se tornaram o que são, seja do ponto de vista do município, do ponto de vista da nação, do ponto de vista do globo inteiro. Então vamos pegar aqui o caso específico da antiguidade, da chamada antiguidade. Normalmente na escola, nos livros didáticos, nas aulas, há uma divisão bastante clara entre a antiguidade oriental e a antiguidade ocidental. A antiguidade oriental normalmente incorpora as histórias do Egito, da Mesopotâmia, dos fenícios e dos hebreus. Notem aqui que Egito e Mesopotâmia são nomes de regiões. Fenícios, hebreus são nomes de povos. A gente vai explorar um pouco das inconsistências dessa apresentação. Enquanto a antiguidade ocidental se trata das histórias da Grécia e de Roma. Qual que é o marco disso? Né? Qual é o limite, o elemento definidor de o que é Oriente e o que é Ocidente? É a Grécia. O que está para o leste de Atenas é oriental, o Egito, a Mesopotâmia, até a China. O que está ao oeste de Atenas é o tal ocidental, a própria Grécia e Roma. Estou forçando a barra aqui, talvez em usar Atenas, mas esse é, em grande medida, o critério. Na antiguidade, essa divisão não fazia tanto sentido. Existem alguns textos que falam dos povos orientais, textos gregos, até de um jeito pejorativo. Se alguém quiser fazer um pré-projeto sobre isso, a peça se chama Os Persas de Ésquilo. É uma bela peça para ver como que os gregos constroem a imagem que eles têm dos persas, ou pelo menos uma das imagens que os gregos construíam, né, dos gregos superiores aos persas, mas tem várias outras. Mas isso, né, não fazia sentido do ponto de vista da prática histórica. Era uma representação entre muitas. Faz muito mais sentido a gente pensar em termos de articulação regional, por exemplo. Né? O Oriente Próximo de um lado, o Mediterrâneo de outro. E nesse sentido, o Egito está no Mediterrâneo. Ou ainda, o Egito pode estar na África, né? Porque o Nilo ele se estende pelo continente africano e as ligações da sociedade egípcia com a Núbia, né, com outros territórios da África, é gigantesca ao longo de toda a sua história. Mas essa é a forma tradicional. Dentro dessa divisão, né, há a escolha ou a eleição de determinados aspectos que são considerados mais relevantes para a história de cada povo, região ou sociedade. Então, o Egito sempre aparece a partir das suas pirâmides, como um símbolo do Estado. O que é caracterizado, o que é enfatizado para a sociedade egípcia é a criação de um Estado centralizado, supostamente estável, o Estado faraônico. Eventualmente se fala lá que o Egito tinha trabalhadores em sistema de servidão coletiva, não tinha propriedade privada, todos trabalhavam para o faraó, que por isso era visto como um deus. A Mesopotâmia, por sua vez, normalmente é apresentada em termos de invenção da escrita, eles desenvolvem a escrita cuneiforme, e da sucessão de reinos que vão se estabelecer sobre a Mesopotâmia. Né? Os babilônios, os caldeus, os acádios, e por aí vai. Né? Os sumérios e vários outros povos. A lista de povos mesopotâmicos é uma dessas coisas que a gente tem que decorar no ensino fundamental. Fenícios, por sua vez, aparecem como uma espécie de protocapitalistas. Né? É o povo comerciante por natureza. E eles vão lá e fundam colônias e fazem mercados para todo lado. Os hebreus, por sua vez, são os inventores do monoteísmo. Eles aparecem como povo religioso. Eles instituem o culto de uma divindade única. Quando cada um desses povos apresentou essa invenção, o Egito, o Estado, a Mesopotâmia, a escrita, os fenícios, o comércio e os hebreus, o monoteísmo, parece que a história sai do Oriente e vai para o Ocidente, vai para a Grécia e Roma. E daí é um show de invenções. A Grécia inventa a razão, a estética clássica, a filosofia,
e por aí vai. A democracia, a tragédia, o teatro, a tragédia e a comédia, e vários gêneros da poesia. Roma, por sua vez, inventou o direito, institucionalizou o cristianismo num dado momento, unificou o Mediterrâneo, dominou várias regiões da Europa, fez república, teve guerra, teve reforma agrária e por aí vai. Na apresentação tradicional, a proporção de páginas dedicadas à antiguidade oriental ou à antiguidade ocidental é bastante diferente, né? Às vezes, vários milênios da história mesopotâmica estão lá em 3 páginas, enquanto um século da Grécia merece 10, 15 páginas. Vocês devem estar acostumados a ter ouvido falar muito mais de Grécia e de Roma. Não só na escola, mas também na mídia, né? Tem muito mais filmes relacionados à Grécia ou Roma, muito mais histórias em quadrinhos e por aí vai, né? Isso tem um motivo e a gente vai explorar um pouco esses motivos. Qual que é o problema de organizar a história antiga dessa maneira, nessa divisão entre a antiguidade oriental, que é Egito, Mesopotâmia, Fenícios, né, Ásia e Norte da África, e uma história ocidental, que é Grécia e Roma, supostamente europeias, né? A gente vai ver que a Grécia também não era europeia propriamente. O primeiro problema é a assincronicidade. O Oriente Próximo, ou a Antiguidade Oriental, é retratado nos livros normalmente em relação à Idade do Bronze, ao período que vai de 3.200 a 1.200 a.C. A Antiguidade Ocidental, por sua vez, aparece primordialmente na Idade do Ferro, que vai de 1.200 a.C. até a Idade do Aço com a Revolução Industrial, né? Mas na Antiguidade vai até o fim do Império Romano. Ou seja, é como se a Antiguidade Oriental existisse na Idade do Bronze, mas fosse só uma, né, leve lembrança na Idade do Ferro, e é como se os territórios e sociedades de Grécia e Roma, ou chamado Ocidente, só passassem a existir na Idade do Ferro, como se não tivesse nada lá na Idade do Bronze. Isso é um problema, né? O Egito não deixa de existir quando os gregos surgem na história. Os mesopotâmicos não deixam de existir quando os gregos aparecem na história. Isso não faz o menor sentido. Ou seja, a ideia um pouco é trabalhar sincronicamente. É assim que a gente vai desenvolver na disciplina. A história das duas regiões, o Mediterrâneo e o Oriente Próximo, sincronicamente e por meio das suas conexões. Esse modo tradicional de organizar a história, né, pela sucessão, Oriente na Idade do Bronze, Ocidente na Idade do Ferro, tem a ver com uma espécie de corrida de revisamento testamentário. A ideia é que cada povo aparece na história na medida em que ele inventa ou descobre elementos ou artefatos culturais que serão transmitidos para a posteridade, em particular para o Ocidente. Ou seja, por que a gente fala do Egito mencionando, destacando o Estado? Porque eles inventaram um Estado que o Ocidente ia incorporar. A Mesopotâmia inventou a escrita que o Ocidente ia incorporar. Os fenícios inventaram o comércio e esse proto-capitalismo, marca do Ocidente. Os hebreus, o monoteísmo, marca do Ocidente. Os gregos, a razão, a democracia, a filosofia, Ocidente. Os romanos, o direito, o imperialismo, o cristianismo, Ocidente. Ou seja, a história inteira da antiguidade está organizada não em função das relações dos povos no passado, mas sim em função de como as sociedades ocidentais gostam de pensar sobre si mesmas. É algo que a gente vai desenvolver mais nas próximas aulas, mas a gente, no Brasil, não necessariamente faz parte do Ocidente, ainda que a gente goste de pensar nesses termos, né? Em vários momentos vocês vão ver na historiografia que a América Latina é uma região tão não ocidental quanto a África subsaariana, eventualmente quanto a Índia e a China. Ou seja, nós não somos considerados por todos ocidentais. Alguns podem até reclamar, a gente cometeu tantos genocídios africano, indígena no Brasil para tentar entrar nesse clubinho e agora eles não aceitam a gente. É exatamente isso, né? O Ocidente normalmente é associado a uma região muito particular do mundo, que são as duas margens do Atlântico Norte, a Europa Ocidental e os Estados Unidos e Canadá, uma parte da América do Norte, excluindo-se o México, que é onde está concentrado o capital, são os países centrais do sistema mundo capitalista. É claro que tem diferenças importantes entre eles, mas o centro do capital se organiza lá, né, com um apêndice na Austrália, mas é
centrado nas duas margens do Atlântico Norte. E é essa sociedade, ou esse conjunto de países, que se projeta para o passado, buscando as origens de seus próprios traços. Bom, na história, a gente não é uma espécie de detetive de hereditariedade, não é um grande teste de DNA do ratinho para a gente organizar a história, né? E a história antiga não é um berçário onde as coisas estão nascendo. A história antiga é a história como agora. Ou seja, é gente fazendo coisas, construindo impérios, desmontando impérios, tendo sonhos, tendo expectativas. Ou seja, gente construindo formas de sociedade. E a gente pode, ou a gente deve, interpretar essa história também nos termos deles. Ou seja, como eles pensavam o próprio mundo e como eles viviam na prática esse mundo. Então, a gente tem hoje, no campo da história antiga, feito um esforço muito grande para desconstruir essa metanarrativa. Lembra que eu falei há algum tempo sobre metanarrativa? Alguma coisa que é dito através da narrativa. O que é dito através da narrativa tradicional da história antiga? É que essas invenções todas iriam resultar no Ocidente moderno, que passou a dominar o mundo no século XIX, e isso foi visto como uma necessidade, como uma coisa absolutamente obrigatória de se acontecer na história. Como se toda a história se organizasse para que o Ocidente dominasse o mundo inteiro. Por que a Inglaterra dominou a Índia e a China e não o contrário? Os europeus e depois norte-americanos vão responder. Porque a Europa teve gregos no seu passado, teve egípcios no seu passado, teve mesopotâmicos no seu passado, e foi progredindo, foi fazendo uma evolução a partir dessas heranças recebidas. Isso a gente chama de teleologia. É como olhar no passado e pensar só no que ia acontecer. Ou seja, a história da Grécia só faz sentido na medida em que ela é uma antessala da ascensão do Ocidente. E daí só faz sentido estudar sobre a Grécia aquilo que explica a ascensão do Ocidente. Bom, o que explica a ascensão do Ocidente é terem feito uma revolução no armamento, em particular na técnica de guerra naval, né? Isso é determinante. Junto disso, claro, o acúmulo de capital baseado no genocídio e no tráfico de seres humanos escravizados da África para a América, né? E também a exploração e genocídio de indígenas em toda a América. E também a exploração das colônias. É claro que não foram os gregos, né, os responsáveis pelo sucesso ocidental. Foi muito sangue organizado naquilo que o Marx chamava de acumulação primitiva de capitais, e outros autores vão pensar como causas da afirmação da modernidade, marxistas ou não, né? Isso é relativamente consensual. A gente hoje tem feito a crítica dessas visões teleológicas. Teleologia significa o discurso que visa a finalidade, né? Ou seja, estudar alguma coisa só em função daquilo que vai acontecer. Um impacto, né, radical dessa visão teleológica da história, ou seja, que olha a antiguidade só em função do Ocidente ou da ascensão do Ocidente, é a desconexão artificial de histórias que eram conectadas. Quando os gregos aparecem na história, os outros povos e sociedades não desaparecem. Pelo contrário, eles vão interagir. A cultura grega é fortemente influenciada pela cultura egípcia, e a cultura egípcia vai ser influenciada pela cultura grega na época da dominação grega do Egito. Ou seja, o Egito não desaparece, ele continua a existir, e as conexões são fundamentais. O fato de Roma ter dominado o Egito, que era um dos principais celeiros de todo o Mediterrâneo, é um dos segredos da própria potência do Império Romano. E como que os romanos vão fazer isso? Isso tudo é muito bem documentado, né, de como os romanos vão organizar uma estrutura administrativa incorporando formas tradicionais da administração do Estado egípcio, só que adaptando isso para as próprias necessidades e estruturas romanas, né? O Egito vira uma província bastante particular, especial, ligada ao próprio imperador. Eram, portanto, histórias conectadas. Mas essa narrativa que escolhe os povos e eles desaparecem na medida que fazem a sua contribuição, desconecta essas histórias. Então vamos ver aqui algumas imagens, né? O que a gente vai tratar nessa disciplina, né, como antiguidade ocidental, é basicamente esta região que vai de Portugal até o Afeganistão, que vai do Mar Cáspio até o norte da África. A parte à direita é o que a gente chama normalmente de Oriente Próximo. A parte à esquerda é o Mediterrâneo.
Essas são as duas regiões que nós vamos analisar aqui da Idade do Bronze ao final da Idade do Ferro, com o fim do Império Romano, ao longo dessa disciplina. A história antiga escolar, ela divide essas duas regiões e concentra a história do Oriente Próximo na Idade do Bronze, de 3.200 a 1.200 a.C., e a história do Mediterrâneo na Idade do Ferro, de 1.200 a.C. até por volta lá de 500 depois de Cristo, que é o fim do Império Romano. Como se o Oriente Próximo não fosse mais relevante depois de 1.200 a.C., quando os gregos já são o centro da história. Provavelmente o maior antídoto, o melhor antídoto para a gente evitar esse tipo de absurdo é a gente pensar nas guerras entre gregos e persas, né? Um episódio que muitos filósofos, muitos pensadores analisaram e refletiram sobre. Isso aqui é um mapa, né, bastante recorrente, né, ou pelo menos esse enquadramento bastante recorrente para falar das guerras médicas. Aqui, as guerras médicas foram uma série de batalhas que aconteceram no comecinho do século V a.C., entre algumas cidades gregas organizadas em ligas e o Império Persa. Nem todas as cidades gregas ficaram do lado das ligas gregas, né? Muitas cidades gregas adotaram o lado persa. A coisa foi muito mais complexa, né? Mas a narrativa tradicional que a gente recebe é que os persas tentaram incorporar a Grécia entre 494 e 479 a.C., né? O período onde ocorrem algumas batalhas das chamadas guerras médicas. Os persas também eram chamados de medos pelos gregos, por isso também se fala guerras medo-pérsicas. Ocorreram algumas batalhas, o Império Persa tentou incorporar a Grécia e os gregos venceram. Como que os gregos, nas suas pequenas cidades, né, com exércitos pequenos, conseguiram vencer o grande Império Persa? Porque eles tinham a liberdade nas mãos, né? Eles estavam defendendo a liberdade do Ocidente contra o despotismo oriental. Quando a gente pensa esse enquadramento do mapa, né, e normalmente aparecem linhas mostrando as expedições dos generais persas, do próprio Xerxes e por aí vai, parece que é algo equilibrado, né? Os gregos vencerem os persas é algo relevante para a história porque os gregos são o centro da história. Mas quando a gente coloca isso no âmbito do mapa inteiro do Império Persa, a gente percebe o absurdo da história. As guerras médicas aconteceram em uma das periferias do Império Persa. O Império Persa se estendia da Turquia até o Afeganistão, o Paquistão e a Índia. Ou seja, isso tudo aqui, incluindo o Egito, isso tudo era domínio do Império Persa. Os gregos, ou as cidades gregas, estavam numa periferia do Império Persa. O que aconteceu na guerra foi algumas cidades gregas que eram submetidas ao Império se rebelaram, né, as cidades da Jônia. Então Atenas e outras cidades foram em socorro dessas cidades gregas submetidas ao Império Persa. O Império Persa detonou a rebelião, destruiu Mileto, que era uma das principais líderes da rebelião, e fez uma expedição para punir Atenas. Essa expedição foi realizada, né, o comando do próprio Xerxes, e teve sucesso. Eles conseguiram incendiar, destruíram Atenas. Só que, no processo da invasão, eles resolveram anexar a Grécia, e isso não conseguiram. Ou seja, foi um sucesso para punir e destruir Atenas e as cidades rebeldes, mas foi um fracasso nesse projeto de anexar mais um território, o que mostra um limite importante para a história do Império Persa. O Império Persa sempre foi um império territorial, que não soube construir o imperialismo num contexto marítimo, no Mediterrâneo. O que é específico dos impérios mediterrâneos é controlar as redes de navegação, mas isso a gente vai ver com mais calma mais para frente. O fato é que, quando os gregos venceram os persas não perderam o império. Ou seja, o fim das guerras médicas não significaram nenhuma perda territorial para o Império Persa, que continuou sendo o centro do mundo. E quando os gregos entrarem em guerras, às vezes essas guerras vão ser decididas com o apoio de uma província persa só. O império inteiro nem precisa se envolver. Várias guerras que os gregos travaram entre si, às vezes eram resolvidas com a arbitragem do imperador persa. Ou seja, o Império Persa continuou sendo hegemônico no Mediterrâneo Oriental, mesmo depois de não ter conseguido anexar diretamente ao Império as cidades gregas. Fez uma espécie de imperialismo suave, né, de controle diplomático e decisão nesses contextos militares.
a gente não pode entender a história da Grécia fora desse caráter periférico em relação ao Império Persa. A narrativa tradicional, quando a gente só fala dos gregos, parece que os gregos são o máximo e só eles estão na história. E os romanos estão lá, né, no quartinho esperando para sair. É pelo contrário. Né? O centro dessa história eram os persas. A grande virada aqui é quando um reino parcialmente grego, que era a Macedônia, derruba o Império Persa. Derruba com 3 ou 4 batalhas. Mas acaba com o Império Persa e constrói uma nova dinastia que vai, né, durar pouco com Alexandre, mas depois vai se manter com seus sucessores. Aí é uma quebra histórica importante, que é o chamado período helenístico, mas a gente vai chegar lá para frente. O fato é que não dá para desconectar a história da Grécia no século V, a época de Péricles e Platão e Aristóteles, da história do Império Persa no mesmo período. E se vocês repararem nos livros didáticos, né, o espaço dedicado ao Império Persa às vezes é meia página, enquanto o século V de Atenas tem 10 páginas explicando a filosofia, a democracia, o teatro e por aí vai. A questão então é como que a gente pode resolver isso? Né? Algumas alternativas têm sido exploradas no âmbito do ensino de história. Uma alternativa bastante famosa, bastante utilizada é a chamada história temática. Né? Ao invés de contar a história do mundo, a história da antiguidade, se faz histórias de temas, por exemplo, o poder, gênero, sexualidade, trabalho, pensamento, né, teorias políticas, o Estado e por aí vai. Essas histórias temáticas, elas se dividem em 2 tipos. Num, que é o mais recorrente, há uma macronarrativa implícita. Quando a história temática vai fazer uma história do trabalho, é o trabalho. No Egito, na Mesopotâmia, Grécia, Roma, feudalismo, escravidão na América, modernidade, trabalho assalariado, capitalista. Quando a história do poder e do Estado é o Estado oriental despótico, a democracia grega, a República Romana, as monarquias cristãs medievais, as monarquias absolutistas e o Estado nacional. Ou seja, na prática, a macronarrativa e sua metanarrativa da ascensão do Ocidente ainda está lá, não resolve grandes coisas. Há uma outra possibilidade, que é fazer uma história temática sem nenhuma macronarrativa. Então eu quero falar sobre poder e eu pinço da história vários contextos, né, sem explicar, ou vários exemplos sem explicar os seus contextos. E não trato da conexão entre esses vários exemplos como se o ser humano fosse sempre igual a si mesmo em todas as épocas históricas. Então eu posso falar do ser humano e sua relação com o Estado, ou com o gênero, ou com o trabalho, em vários períodos, porque é sempre a mesma coisa. Isso não funciona muito para a gente, né? O historiador gosta de conectar, encadear os acontecimentos e derivar a explicação da própria conexão ou desse encadeamento. Aquilo que a gente vai experimentar nessa disciplina de História da Antiguidade Ocidental, e vocês vão ver também com o Alex Degana, a disciplina de História do Oriente Antigo, e o Oriente dele não é Egito e Mesopotâmia. O Oriente da disciplina História do Oriente Antigo é Índia e China. É o Oriente, de fato, no contexto da Afro-Eurásia. A gente vai experimentar alguns caminhos do que a gente vem chamando de história global, que é uma história centrada nas conexões e nos processos de integração territorial, social, cultural, política de amplas, de macro-regiões. As 2 macro-regiões que eu vou trabalhar com vocês nessa disciplina são o Oriente Próximo e o Mediterrâneo. A gente não vai trabalhar primeiro do Oriente Próximo e depois do Mediterrâneo como se houvesse uma sucessão. Não, a gente vai trabalhar os 2 simultaneamente para mostrar como as histórias eram concretamente conectadas, eventualmente apartadas, porque assim como há forças querendo a integração, há forças contrárias à integração. A integração nem sempre é positiva, a integração muitas vezes é integração na forma de escravização, na forma de domínio, na forma de também genocídio, né, como acontecia na antiguidade. Ou seja, integração não é nada positivo. É como a globalização hoje, tem gente que defende, mas a gente sabe muito bem, do ponto de vista periférico que a gente assume, o que significa a globalização e as formas de integração que a gente vem vivendo. Mas é uma história que pensa sobre essas questões e está centrada no conceito de integração. Ao longo das próximas disciplinas a gente vai ver isso com bastante detalhe, né, ou das próximas aulas, né, com bastante detalhe, vários processos de integração e de desintegração e como que isso foi produzindo transformações do ponto de vista da longa duração
em grandes regiões. Então, espero que vocês tenham conseguido acompanhar, né, pelos meios técnicos, e agora eu vou aprender a melhor maneira de enviar essa aula para vocês. Então é isso aí, meus amiguinhos. Aquele abraço.